Olá pessoal, aqui é Leonardo Santiago e eu falo do canal 7x1 para mais um Drop 7x1. Uau! Há um pouco mais de um ano falecia o ex-atacante Luizinho Lemos, ídolo do América do Rio, com brilhantes passagens por Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Internacional, entre outros clubes do Brasil e do mundo. O ex-atacante se dedicava nas últimas décadas à carreira de treinador e nos últimos anos, em especial, no América do Rio. Para lembrar um pouco da carreira do Luizinho Lemos, eu vou conversar agora com o Marcos Bin, sobrinho do ex-atacante. Oi Marcos, tudo bem? Queria saber de você qual foi a importância do Luizinho Lemos para o futebol carioca, em especial para o América do Rio, seu clube de coração. Fala, meu amigo Leonardo Santiago, rapaziada do 7x1. Grande prazer participar mais uma vez do canal. Muito obrigado pelo convite. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre meu tio Luizinho. Um grande prazer. Muito obrigado mais uma vez. Bom, quem conhecia o meu tio, né, quem convivia com ele pelas ruas do Rio, de Niterói, conseguia perceber o quanto ele era popular. Era uma loucura, assim, pra gente que era sobrinho, para os irmãos também, para todo mundo que sempre andava com ele. Era impressionante como a popularidade do meu tio, como a gente parava na rua com ele a cada um minuto. Todo mundo conhecia ele, todo mundo vinha cumprimentar. Então, assim, eu vivenciei assim uma importância prática, né, no dia a dia, com o meu tio. Agora, falando um pouquinho da história dele no futebol, também, né, ele participou, jogou em grandes clubes do Brasil, do exterior também, e foi o terceiro maior artilheiro do Maracanã. Atrás apenas do Zico, que é o primeiro, o Roberto Dinamite o segundo, e à frente do Romário, que é o quarto. Então, em todos esses clubes por onde ele jogou, ele foi ídolo, sempre teve o carinho da torcida, da diretoria. Então, meu tio Luizinho construiu uma bela história, graças a Deus, dentro do futebol. Marcos, o Luizinho teve passagem por clubes do México, do Catar, da Espanha, além de Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Internacional, Ferroviária de Araraquara. Conte um pouquinho pra gente sobre essa trajetória dele. Bom, a carreira do meu tio começou nos anos 70. Ele já tinha treinado, né, nas categorias inferiores, nas categorias de base de times do Rio, mas profissionalmente a estreia dele foi pela Ferroviária nos anos 70. E ele era jogador do Palmeiras, foi emprestado para a Ferroviária e alguns anos depois ele veio para o Rio, de onde ele é, e onde ele realmente se consagrou, né? Ele jogou no Flamengo, no Botafogo, também tem passagem pelo Internacional, onde foi campeão gaúcho, ainda nos anos 70. Mas a grande trajetória, né, e onde realmente meu tio é mais conhecido é pelo América do Rio, que é o segundo clube de todo carioca, né? Então, e também lembrando que até os anos 70, 80, até os anos 80, o América, junto com o Bangu, era considerado um time grande do Rio, né? Eram 6 grandes no Rio de Janeiro. Depois, infelizmente, é que começou a cair, principalmente a partir dos anos 90. Mas no América, o meu tio foi campeão do Torneio dos Campeões. Foi uma competição organizada pela CBF nos anos 80. Campeão também na Taça Guanabara, da Taça Rio. Foi artilheiro do Carioca 2 vezes pela América. Como jogador, ele teve 3 passagens pela América e 2 passagens como treinador. Em uma dessas passagens como treinador, ele foi terceiro colocado do Campeonato Carioca também, à frente inclusive do Botafogo. E ele tem mais de 300 gols pela América. É uma passagem muito bonita, uma história muito bonita dele pela América e sempre foi considerado ídolo pela torcida, até hoje, né, é considerado o maior ídolo da América. Então, sempre foi uma relação de carinho, de respeito mútuo. E isso deixa todos nós, da família, mas todos que gostam do futebol, que gostam do América, muito orgulhosos. Marcos, como é que era o Luizinho em família? O meu tio era uma pessoa muito agregadora, né, como eu falei no início.
ele juntava multidões, assim, onde a gente passava com ele, né? Era sempre, as lembranças que eu tenho são sempre de lugares cheios e pessoas em volta, muitas pessoas em volta, também sempre falando sobre futebol, enfim. E além de agregador, meu tio era uma pessoa de um coração gigante. E justamente foi o coração que o levou, né, no mês de junho de 2019, um pouquinho mais de um ano. Ele era, né, num jogo do América que ele passou mal e foi hospitalizado, teve um infarto e não resistiu, uma semana depois veio a falecer. Mas é uma dessas curiosidades, digamos assim, da vida, né, que a gente não entende, porque meu tio tinha um coração do tamanho dele. Ele ajudava todo mundo que ele podia, nas muitas viagens que ele fez, né, quando ele jogava no México, no Catar, ele sempre lembrava de todo mundo da família. Eu morei no apartamento na minha infância, que eu morei em Niterói, era dele, nós nunca pagamos por isso, ele nos concedeu o apartamento. Então, não era só conosco, era com a família toda. E as pessoas próximas, né? Não só a família, mas todos os amigos. Sempre ajudava da forma como ele podia, estava sempre perto. Inclusive, esse amor dele pela família acabou até sendo uma questão perigosa, digamos assim, porque nós, sobrinhos e irmãos, para quem não sabe, né, na minha família, todos os meus tios foram jogadores de futebol. O César Maluco, o Caio Cambalhota, o Paulinho Lemos. Eu tenho mais uma tia e tenho meu pai que não foi jogador. Mas os irmãos e os sobrinhos não sabiam que ele já tinha um problema no coração, que ele já havia tido outro infarto lá no Catar, como treinador. Ele não contou isso para a família, para os irmãos, né? Apenas a esposa dele sabia, como uma forma de proteger, né, a família dele. Não queria deixar ninguém preocupado, ele era assim. Na verdade, meu tio nem poderia estar treinando, né? É uma história parecida com a do Muricy, por exemplo. Mas o Muricy parou, né? O meu tio não parou. E ele quis, até o fim, ficar no clube que ele amava, fazendo a atividade que ele amava. E foi assim, literalmente, até o fim. Marcos, qual é a principal lembrança pessoal que você tem do Luizinho? Nos anos 80, eu acompanhei de perto e, ao mesmo tempo, de longe a carreira do meu tio no América. Foram muitos jogos aos quais eu e meu pai fomos, muitas vezes de ônibus, saindo de Niterói, de ônibus até o Rio, onde ficava o Campo do América, onde hoje é o Shopping Boulevard, antigo Iguatemi, ali no Andaraí, Vila Isabel, na zona norte do Rio. Então assistimos a muitas partidas lá. Bom, na verdade, quando os primos se encontravam, né, são muitos tios, enfim, os vários primos se encontravam no jogo, na verdade a gente ia para jogar futebol, né? O meu tio jogava lá no campo principal e os primos iam para o cantinho do estádio para jogar entre si. E era muito bom, mas também dava para assistir um pouquinho do jogo. Eu lembro que o Campo do América tinha aquelas arquibancadas de ferro, né, que não eram nem um pouco seguras. Sentar ali dava um medo tremendo. Passar por baixo delas, então, você podia ficar ali embaixo e tal. Dava muito medo ficar por ali. Mas era muito bom e também era uma oportunidade de conviver assim, com o mundo do futebol mesmo, né? Era um estádio pequeno, então você acompanhava ali o trabalho dos repórteres, de toda a imprensa,
né? Você acompanhava a torcida de perto, então era uma sensação que você não tinha às vezes num estádio maior. Isso foi muito legal, me marcou muito. Já no final da carreira do meu tio, ele passou muitos anos no Catar, então quando ele voltou e jogou no americano, também pude acompanhar no início dos anos 90. Tive a chance também de acompanhar essa parte da carreira dele, mais uma vez fazendo algumas viagens meio loucas. Cheguei até Abacaxá, em Saquarema, de Niterói para lá, num ônibus comum, nem era ônibus de viagem, era um ônibus desses de linha intramunicipal, mas no caso esse fazia uma linha intermunicipal, e sacudindo pra caramba na estrada, enfim, umas 3 horas de viagem. A gente foi também para Bangu, para Madureira, enfim, para assistir alguns jogos do meu tio pelo americano. Fora as peladas, né? Eram muitas, muitas. E sempre assim, enquanto meu tio jogava, os primos ficavam jogando futebol também. E às vezes jogavam com os adultos, também tinha muita pelada que a gente jogava com os adultos também. Outra recordação muito legal que eu tenho do meu tio foi a despedida dele em 94 ou 95. Foi um pouco depois da Copa do Mundo. Ele fez um jogo no Caio Martins, em Niterói, onde o Botafogo jogava, né? Ele fez um jogo lá de despedida com a participação de vários jogadores famosos na época, mas a grande estrela da noite seria o Romário. E o Romário, campeão de 94, né? Campeão da Copa do Mundo. Então ele estava no auge da carreira, né? E foi uma participação super especial. Ele vinha de helicóptero, só que foi uma noite complicada porque choveu muito. Então isso atrapalhou um pouco a partida. E a própria ida do Romário, né? Ficou uma expectativa grande se ele ia aparecer mesmo por causa da chuva, se ele ia vir de helicóptero, mas apareceu de helicóptero no meio do gramado, né? E parou tudo e tal, e eu fui tentar tirar uma foto com ele. Eu lembro que eu, empolgadíssimo, me tornei um fã do Romário por causa da Copa de 94, eu e o Brasil inteiro, né? E eu cheguei perto dele ali no túnel, no vestiário, na subida pro gramado, parei com ele, abracei, né, assim, fiquei próximo dele. Só que o Romário não estava nem aí. Ele botou a mão para trás, olhou para cima, nem sequer olhou para a câmera. E olha que eu era sobrinho do Luizinho, hein? o dono da noite ali, digamos, né? Mas acho que graças a isso eu consegui tirar foto com ele, porque falar eu não consegui não. Mas foi muito legal, foram sempre recordações muito boas e momentos muito felizes. Marcos, qual o recado que você deixa para os fãs do Luizinho Lemos aí de várias décadas? Bom, já faz algum tempo que o torcedor do América não tem mais o brilho de outrora, né? A alegria de outrora com o time, né? Como eu falei, até os anos 80, meados dos anos 80, o América ainda tinha bons times, disputava o Campeonato Carioca, chegou a ser campeão, como eu falei, da Taça Rio, da Taça Guanabara, né? Os turnos do campeonato, e teve meu tio artilheiro da competição. Mas de um tempo para cá, infelizmente, o coração do torcedor rubro tá sofrido, né? O que eu peço é que o torcedor do América persista, tenha esperança de dias melhores. E quanto ao meu tio, eu tenho certeza que o nome dele está cravado eternamente no coração, na história do clube. Mas o América vem fazendo uma campanha bonita para construir um busto em homenagem ao Luizinho Lemos, ou Luizinho Tombo, né, como também ele era conhecido. E é uma homenagem bonita e justa, né, ao maior ídolo do clube. Então eu convido a todos os torcedores do América, os torcedores dos times do Rio, de quem gosta de futebol, que procure se inteirar dessa campanha, acesse o site do América, as redes sociais e procure contribuir de alguma forma para que esse
sonho, né, esse projeto se concretize. E não só o nome do meu tio, como a imagem também dele, de alguma forma, fique eternizada no clube. Também quero agradecer de coração a todos os torcedores na época do falecimento do meu tio, na época do funeral, enfim, em todas as cerimônias que houve, a participação, o empenho, a ajuda. Eu agradeço muito a todos vocês. Estamos juntos, tá? E torcendo para que o América recupere, né, os seus dias de glória e volte a ser uma força do futebol carioca e brasileiro, por que não? O América, que é o dono do hino mais bonito do Rio de Janeiro, sem dúvida, e quiçá do Brasil, né? Então é isso, eu quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a vocês do 7x1, parabéns pelo canal, muito sucesso. Léo, meu amigo, tamo junto, o que você precisar, estamos aí. Um grande abraço para todos. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Deixe o seu comentário, curta nosso vídeo, compartilhe com os amigos, curta a nossa página do 7x1 e até a próxima! Uau!